Se você fica perdida na hora de produzir stories ou você nem sabe o que colocar nos stories ou pior, você tem vergonha de aparecer nos stories, fica comigo que a aula vai ser exatamente sobre isso. E na aula de hoje eu quero falar sobre 3 livros extremamente importantes, porque na hora de você produzir um stories, às vezes você acha que você vai produzindo aleatoriamente. E dentro dos stories não é sobre produzir aleatoriamente, é sobre você saber exatamente o que você está fazendo para isso segurar a atenção das pessoas, você manipular, no sentido bom da palavra, você manipular com que as pessoas continuem assistindo seus stories para que elas gostem de você, para que elas confiem em você e principalmente para elas comprarem com você. E nesse vídeo de hoje eu quero fazer um breve resumo do que eu tenho um mini curso exatamente sobre stories, do qual eu te ensino do começo até o fim. É comum você abrir os stories das pessoas hoje e elas colocar a foto de um café, a foto de um livro, depois a foto de um almoço, a foto de um serviço e acabou. Ou seja, não tem começo, não tem meio e não tem fim. É a mesma coisa quando você vai lá, você pega o controle, você liga o Netflix e aquilo começa a não fazer sentido na sua cabeça, automaticamente você fecha. Dentro dos stories, note se não é exatamente dessa forma. Você começa a assistir os stories, não faz sentido na sua cabeça, você arrasta e você vai assistir um próximo stories. Qual que é o problema? Talvez o próximo story seja o seu concorrente ou talvez o próximo story seja alguém tentando vender alguma coisa e o seu seguidor acaba comprando com aquela pessoa e não com você. Motivo esse que faz você deixar todos os dias algumas centenas de reais ou às vezes milhares de reais com um roteiro de stories bem feito que você poderia ter feito. Mas qual é o problema? Até agora ninguém te ensinou como é que você vai fazer os seus stories. Como é que você vai segurar a atenção dessas pessoas, como é que você vai mostrar autoridade, como você vai mostrar credibilidade e principalmente como que você vende. Todos os cursos hoje eles te ensinam a você postar o seu serviço, você mostrar algumas coisas sobre o seu serviço e você colocar a agenda aberta. Para pensar quantas vezes você, profissional da estética, você profissional da beleza, você profissional da saúde, você vai lá e você coloca um resultado de um antes, uma foto de um antes, uma foto de um depois e coloca a agenda aberta e há anos isso não tem resultado. Aí você vem e você fala, poxa, mas o Instagram não funciona, as pessoas não assistem os meus stories, mas para pensar. Quando você entra no story de alguém, o que faz você assistir até o final os stories? O que faz você dar sequência e você assistir os stories? Faz sequência quando dentro da nossa cabeça está fazendo sentido. A gente sempre arrasta para o lado e a gente passa o que não faz sentido. Então você vai ver que alguns perfis têm 5, 6 stories e você não suporta assistir, você sempre pula. Enquanto tem influenciadores que fazem 100 stories e as pessoas assistem até o fim. O que isso quer dizer? Que existe um roteiro ali dentro, existe uma estrutura ali dentro. E o que eu quero falar com vocês é sobre esses livros aqui. Então presta atenção. Existem 2 livros que são a base para você produzir stories, ou seja, não é à toa, para pensar, que esses influenciadores fazem milhões usando os stories. Você acha que realmente é aleatório o que é postado lá? Não tem estratégias, não tem gatilhos que seguram a atenção? Você acha que é à toa ou você acha que é construído? Eu sempre dou o seguinte exemplo. Quando você compra um terreno, você quer construir uma casa, você comprou o terreno, você chega lá e você vai colocando qualquer coisa da casa, uma parede, depois você constrói o jardim, aí você coloca o teto, ou você comprou o terreno, você vai fazer a terraplanagem daquele terreno, você vai construir a estrutura, depois você vai construir as vigas, depois você vem com as paredes, depois você cobre, depois você faz o chão, ou seja, tem o começo e o meio e tem o fim. Quem deu certo dentro do Instagram é pessoas que entenderam fazer começo, meio e fim. Por você até hoje ninguém ter te ensinado isso daqui, o que é que você acaba fazendo? Aleatoriamente. E esse aleatório faz com que ninguém assista seus stories, então seus stories estão ladeira abaixo. Só que hoje eu quero te explicar exatamente como isso funciona. Abrindo aspas aqui, existem 2 livros que a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre esses 2 livros. Basicamente, junto esses 2 livros dá em torno de 900 páginas, tá? Eu tenho um mini curso que eu vou deixar no link da descrição aqui, um mini curso sobre stories pra gente falar sobre isso.
Fecha aspas. Existem esses dois livros que são a base da estrutura de stories. Esse primeiro livro aqui, Substância, Estrutura, Estilo e Princípios da Escrita de Roteiro. Ou seja, aqui dentro eu recomendo que você compre esse livro, só que é extremamente técnico. Um livro desse daqui, ó, basicamente você vai levar alguns meses para ler. Por quê? Porque é extremamente técnico. Então, eu recomendo sim que você leia esse livro, porém, já vou deixando muito claro, é muito técnico, é um livro difícil de entender, ou você vai ter que ler várias vezes, tá? Esse aqui, Story. E existe um segundo livro, que é esse daqui, o Storytelling, o guia completo de storytelling. O que é storytelling? É você saber contar uma história sobre o seu dia, sobre seu negócio, sobre sua vida, e você conseguir vender através do storytelling, ou seja, através da sua história. Esses são dois livros que vão compor uma estrutura dos stories, ou seja, quantos stories você faz, quando você coloca um stories de uma válvula emocional ou um escape emocional. Presta atenção aqui. Se você olhar o consumo das pessoas, você vai ver que a pessoa assiste um stories, ela assiste um pouco do segundo, daí ela pula e no quinto ela arrasta para o lado. Isso é uma estrutura de stories. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, e dentro do curso eu vou te ensinar isso. Então as pessoas assistem no quinto stories, quando ela vai pular o stories, a gente coloca um stories emocional. E aqui a pessoa assiste esse stories emocional, a gente vai para um próximo que é uma válvula emocional novamente, então ela assiste o quinto e ela assiste o sexto. Aí a gente volta para a estrutura de novo, mostrar trabalho, trabalho, trabalho. A hora que ela for pular, a gente coloca uma válvula emocional, um escape emocional. A psicologia fala que esses dois stories que a gente faz aqui, dentro desses livros você vai encontrar que isso daqui despressuriza mentalmente as pessoas que estão acompanhando. Ou seja, a pessoa não entrou aqui para estudar, ela não entrou nos stories para comprar alguma coisa, então ela tá pulando, stories indo pro outro, pulando, stories indo pro outro. A partir do momento que você entende sobre stories, o que acontece? Você paralisa e você assiste os stories, isso se chama reter a atenção das pessoas. Para pensar. Quando você está assistindo o Jornal Nacional, por exemplo, não tem os cortes de câmera, boa noite, não tem esses cortes? É exatamente sobre isso, é para despressurizar mentalmente. Quando você está assistindo uma série no Netflix, não tem os cortes de câmera? É exatamente sobre isso, mas como ninguém te ensinou de forma simples isso aqui, você acaba não entendendo e deixando muito dinheiro na mesa. Isso é uma das coisas. E os stories, eles são simples quando você entende isso daqui. Ó. Quando você entender essa simplicidade, ou seja, alguém te explicar isso aqui de forma simples, você vai saber todos os dias a forma como você faz os seus stories. Agora para pensar. Imagina você sabendo toda a estruturação para você construir um negócio. Vai ficar muito mais fácil, você vai gastar menos energia. Você não vai começar um dia falando, meu Deus, o que eu vou fazer nos stories? Meu Deus, o que eu posto hoje não é sobre isso. Só que presta atenção. Sabendo dessa estruturação, você não precisa aparecer nos stories. Sabendo da estrutura, como eu coloco e eu seguro a atenção das pessoas, é opcional você aparecer nos stories. Eu demorei 4 anos para aparecer nos meus stories e mesmo assim eu fazia ali meus 40, 50 mil reais por mês. Todos os meses eu fazia sem aparecer nos stories. Sem aparecer nos stories, meus stories davam tração, eu vendia todos os meses sem precisar aparecer nos stories, só que eu entendia da estruturação do negócio. A partir do momento que você entender isso daqui, e deixa eu te falar, é muito mais fácil você entrar no meu curso e entender sobre isso daqui do que você ler 900 páginas, quase 1000 páginas de livro e começar a testar. Fica muito mais fácil você entrar num curso e entender sobre isso daqui. Agora olha que doideira. Além de a estruturação, o negócio técnico, a gente precisa entender de pessoas. De um lado eu tenho a coisa técnica, como que eu estruturo, e do outro lado eu preciso entender sobre pessoas. E eu estou com esse livro desde o início justamente para a gente falar sobre isso. Esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, quem lê esse livro e entende desse livro, você gabarita o Instagram, porque o Instagram é 100% isso daqui, ó. O que você vai encontrar nesse livro de como fazer amigos, influenciar pessoas, e eu coloco um entre aspas aqui, manipular pessoas a comprar os seus serviços diretamente nos stories, quando você entende sobre isso daqui. Por quê?
É aqui dentro que você vai entender sobre comportamento humano, porque do outro lado da telinha existe uma pessoa. Do outro lado da telinha existe você, existe eu. E aí, entendendo de estrutura, entendendo de comportamento humano, você vence aqui dentro. Você lota a agenda sem precisar aparecer. Para pensar. Hoje, você olha para os big players do mercado, você olha para os gigantes do mercado e você fala, cara, essas pessoas estão fazendo, nem estão mais aparecendo nos stories, como é que elas estão vendendo tanto? Ou seja, existe uma estrutura, não é segredo, é estrutura. Só que qual é o problema? O problema é você pegar 3 livros, vão dar umas 1.200 páginas. Quanto tempo você vai demorar para estudar 1.200, 1.300 páginas e colocar em prática? Isso vai demorar demais. Por isso que eu tenho um mini curso de Stories, do qual a gente fica focado quase 2 horas sobre Stories e eu ensino você exatamente o que se postar nos Stories. Eu mostro o que os influenciadores estão fazendo, eu mostro a forma como você vai postar, a cor que você vai postar os seus Stories, a letra que você vai postar, o tipo de foto, o tipo de enquete, o tipo de GIF, o tipo de caixinha de pergunta. Então, dentro desse curso, eu te ensino exatamente o passo a passo de todas as coisas para você postar, usar das ferramentas para principalmente gerar engajamento. Essa é a primeira coisa. Gerar mais visualização, gerar votos nas enquetes, gerar comentários nas caixinhas de pergunta. Então eu venho com essa estrutura técnica de 2 livros. E aí do outro lado eu também venho aqui no curso com o comportamento humano e eu mostro, olha esse influenciador, a forma como ele faz, olha esse outro. Então dentro desse mini curso a gente desenvolve tudo isso daqui, eu te ensino tudo isso daqui. E qual é o melhor? Eu te dou todos os roteiros de stories prontos. Para pensar. Segunda-feira você tem um roteiro de stories prontos com comportamento humano, com técnica. Ou seja, comportamento humano e técnica nos roteiros dos stories todos os dias. É isso que você pode ter acesso. Eu vou deixar no link aqui embaixo com uma oferta mega exclusiva, tá? Esse mini curso ele é vendido por R$ 247. Nesse vídeo aqui, se ainda tiver o link aqui embaixo, vai estar por R$ 45. Presta atenção. De R$ 247, que é esse mini curso vendido ao vivo, que eu faço algumas vezes aí durante o ano, talvez 2 ou 3 vezes no ano que eu faço ele ao vivo, eu vou te dar a gravação por R$ 247. Só que eu te digo mais, eu acabei de citar agora aqui sobre roteiros de stories. Esse PDF, esse e-book com os roteiros dos stories, ele também é vendido por R$ 39. Presta atenção. Desse lado você iria pagar R$ 247, mas R$ 39 para você ter acesso às duas coisas. No link que eu vou deixar aqui embaixo vai estar por R$ 45. Se tiver disponível, está aqui embaixo, você clica, faz adesão e cai para dentro. Agora, você que está aqui nesse vídeo, você assistiu esse vídeo aqui e assista a outros vídeos na internet e veja se tem alguém falando sobre isso. Dificilmente você vai ver alguém falando sobre estruturação, sobre a parte técnica. Geralmente vão te mostrar hackzinhos, coisas de apaga stories, coloca enquete assim, coloca enquete assado. Aqueles hackzinhos que, com todo respeito, mas eu falo que é coisa de adolescente, isso não vai te levar à venda. O que te leva à venda é uma estrutura técnica e você entender de comportamento humano. É isso que vai levar aos agendamentos que você precisa. É isso que você deveria entender. Então você tem 2 caminhos, tá? Continuar estudando aqui sobre stories, comprar esses livros aqui, testar, colocar em prática, revisar, testar, colocar em prática de novo, ou você tem acesso a todos esses 1.300 páginas resumidas no curso aqui embaixo que você assiste ele agora, já pega todos os roteiros de stories, a partir de amanhã você já sabe exatamente o que você vai postar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Espero que tenha feito sentido esse vídeo aqui sobre stories e sim, é possível você vender muito sem aparecer, como eu fiquei mais de 4 anos sem aparecer por questões de vergonha mesmo, eu não aparecia nos stories. A partir do momento que eu comecei a vender cursos na internet, porque até então eu não era do mercado, eu era do mercado de consultorias, de mentorias no offline. Quando eu migrei 100% para o online, aí logicamente eu precisei aparecer nos stories e aí foi um outro caminho. Agora, se você simplesmente tem seu negócio, você não está jogando o jogo de vender cursos, de fazer palestras e tudo mais,
Não precisa aparecer nos stories, é opcional, desde que você tenha aqui exatamente essa estrutura. Último recado aqui, a gente criou uma assinatura. Todos os vídeos aqui desse canal, aqui embaixo vai ter um link escrito assinatura, por um valor ridículo. Você pode assinar isso daqui e você vai receber todos os vídeos, você vai receber através de uma plataforma o vídeo, o resumo em PDF, um mapa mental em PDF e um áudio resumido sobre esse vídeo. Então, se você pega uma aula aqui minha de 10, 15, 20 minutos, você vai receber um áudio de pessoas comentando sobre a opinião delas sobre o que eu falei nesse vídeo. Você recebe um áudio de 2, 3 minutos para você assistir o vídeo, escutar e falar, caramba, não tinha pensado sobre isso, ou você ter o e-book completo sobre todas as aulas. Então, todos os dias a gente tem aula aqui. Aqui embaixo também vai ter uma assinatura disso daqui. Se você fizer parte disso daqui, todos os dias você tem conteúdos, resumos, PDFs e áudios resumidos sobre a aula para um melhor aprendizado aqui e você colocar tudo isso em prática. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração e valeu!